O juiz de garantias passará a ser o responsável por acompanhar a investigação e autorizar etapas no âmbito da apuração, como prisões, bloqueio de bens, buscas e apreensões. A lei foi aprovada pelo presidente Jair Bolsonaro. O texto postado por Sérgio Moro em uma rede social mostra a contrariedade do ministro à criação do juiz de garantia. O presidente Jair Bolsonaro não atendeu o pedido de Sérgio Moro de retirar a figura da lei do pacote anticrime, sancionado por ele no último dia 25. A medida dividiu a opinião dos brasileiros nas redes sociais. O juiz de garantia é desvinculado do juiz que realiza a instrução e julgamento. Ele vai atuar somente na fase de investigações de processos penais. É ele quem vai verificar a legalidade ou identificar excessos que podem acontecer nesta fase dos processos. Esse especialista explica que o juiz de garantia é importante para a isenção do judiciário. O juiz de garantia ele tem um papel crucial na questão da isenção do Poder Judiciário, seja ele da questão de que é garantido o contraditório e ampla defesa dentro da investigação criminal. Por exemplo, as pessoas menos favorecidas, que não têm uma defesa técnica de qualidade, né? Acredito que o juiz de garantias ele ia auxiliar essas pessoas que não tenham este acesso a esse tipo de defesa técnica mais qualificada. Ainda, conforme o especialista, para que o judiciário cumpra a lei, será preciso aumentar o quadro de juízes no país e, por enquanto, adotar medidas paliativas para suprir a demanda. A lei ela é uma norma de eficácia plena, né? No caso, esta lei ela precisa de outras normas para ser aplicada. No caso, algumas sugestões que eu digo a curto prazo para que tenha uma eficácia maior seria o rodízio entre juízes, né, de comarcas menores, né, que é apenas a figura de um juiz, que foi bastante questionada, e a implantação do sistema de inquérito eletrônico, né, onde o juiz ele pode trabalhar remotamente, pode proferir decisões dentro do seu gabinete e atender a demanda de outra comarca. A previsão é que o ministro Luiz Fux, quando assumir o plantão do STF em 20 de janeiro, vá suspender a nova lei. Fux é o relator das ações que tentam barrar a medida. Everton. Olha, está tudo muito nebuloso ainda. Eu, pessoalmente, quando o ministro Moro fez o pedido expresso ao presidente Bolsonaro para que ele não sancionasse ou para que ele vetasse esse artigo da lei, eu imaginei que o presidente ia seguir o pedido de quem gestou todo esse processo, para que nós tenhamos um novo curso no país com relação a essa questão da segurança e do judiciário. E, lamentavelmente, isso acabou não acontecendo. Eu digo lamentável porque entre o que sabe Moro sobre o tema e o que sabe Bolsonaro sobre o tema, evidentemente que a gente vai ficar sempre com o que fala, com o que diz, com o que escreve o ministro Sérgio Moro. E o próprio Bolsonaro vem, desde o princípio, dizendo do prestigiamento que ele dá ao seu ministro da Segurança. E, lamentavelmente, na prática não tem sido sempre assim. O ministro Fux espera-se que vá lá quando ele assumir o plantão, ele vá barrar essa decisão em nível do judiciário. Mas, quando for para o plenário do STF, a gente imagina já o que vai acontecer. As conversas do presidente Bolsonaro com o presidente do STF, o Toffoli, elas têm sido cada vez mais frequentes e isso nos preocupa bastante. Eu não sei, há controvérsias com relação a
a efetividade desse juiz de garantias. Segundo muito se fala, inclusive, o país não tem nem como implantar isso, porque temos comarcas que tem apenas um juiz e tem 3, 4 varas. Não sei o que isso vai dar, mas que ficou estranho, ficou estranho. Eu tenho a sensação que o ministro Moro, nesse aspecto, também deveria ter sido prestigiado e ouvido pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas vamos ver como é que a coisa se desenrola. O Daniel Pereira, que é hoje é superintendente do Sebrae, mas foi nosso governador aqui do estado, aliás, um grande governador. Ele diz assim, quanto à questão do juiz de garantias, ele diz: não sou um profundo conhecedor da matéria, embora ele seja advogado. Mas o delegado de polícia, que é da Polícia Judiciária, o MP, formado por promotores e procuradores de justiça, e os juízes que formam o Poder Judiciário, têm apenas uma missão: aplicar justiça. Se precisamos de um puxadinho, é porque não há confiança do legislador e do presidente com a sua sanção. É uma medida que só vai ficar ainda mais cara a prestação jurisdicional. Importante ver no direito comparado de outros países esse instituto, que é estranho ao nosso ordenamento jurídico, diz Daniel Pereira. Eu digo mais, acho que ainda isso pode fazer com que haja mais morosidade nos nossos processos. Mas, enfim, é um leigo falando, mas eu tenho ouvido muita gente falar sobre isso, e esse juiz de garantias parece que não tem a garantia de 100% da comunidade jurídica desse país.